Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. Ontem, dia 12 de dezembro, estreou em alguns cinemas do Brasil o filme A Redenção, que tem a proposta de contar a história do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Se você ainda não assistiu, fica aqui o meu alerta de que eu vou comentar algumas cenas do filme, porque eu já vi e por isso esse episódio para a gente repercutir um pouco mais sobre o filme e também sobre a vida desse importante teólogo do século XX. Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final, que é sobre isso o nosso episódio de hoje. Eu aproveito também para lhe fazer o convite de ser membro aqui do canal. Por apenas R$ 49,99 você tem acesso ao nosso curso livre de teologia e também a nossa pós-graduação livre em Novo Testamento. Você acessa esse conteúdo, vai enriquecer muito o seu conhecimento e os nossos cursos aqui sempre trazem certificados também. Clica aqui na descrição, conheça esses e outros produtos que nós temos trazido aqui para o seu conhecimento teológico ser ampliado. A vida do teólogo Dietrich Bonhoeffer é uma vida marcada, de certa maneira, pelo drama, mas também pela dignidade. Uma palavra que eu usaria para definir a trajetória de Bonhoeffer é dignidade, de fato. Ele sempre foi uma pessoa extremamente digna, extremamente coerente com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele cria e com aquilo que ele procurou viver na sua vida. E isso lhe custou um alto preço, né? A morte prematura por enforcamento, a mando do regime de extrema-direita que tinha tomado conta da Alemanha de modo tirânico naquele momento, que foi o regime do nazismo liderado por Adolf Hitler. Dietrich Bonhoeffer viveu menos de 40 anos de idade, viveu 39 anos e alguns meses entre 1906 e 1945. Para você ter uma ideia, ele foi executado semanas antes da Segunda Guerra Mundial finalmente chegar à sua conclusão. O Bonhoeffer era de uma família luterana, e isso também marca a sua trajetória. E o filme produzido é bastante interessante. Via gerais, eu diria que o filme vale a pena, que é interessante que você tenha a oportunidade de assistir. Agora, é claro que sempre há de se tomar um cuidado com produções cinematográficas. É claro que um filme ele sempre tem adaptações, né, para o cinema, e com isso não dá para exigir de qualquer que seja o filme um compromisso 100% com a literalidade das falas, dos personagens, dos episódios. Sempre rola uma certa adaptação, mas eu diria que, no geral, o cômputo é bastante positivo e assistir esse filme, no caso, né, é bastante válido, é bem interessante. No ano 2000, foi feito um outro filme sobre Bonhoeffer, chamado O Agente da Graça. Foi um outro filme, tinha uma outra pegada, foi feito por associações da própria Igreja Luterana e era um filme um pouco mais parado, que mostrava um Bonhoeffer muito mais centrado. Já esse novo vídeo mostra o Bonhoeffer muito mais eufórico, né? E é até compreensível, mas o outro vídeo lá, o outro filme do ano 2000, mostrava um Bonhoeffer mais maduro, mais centrado. E era um filme que tinha também um lado romanceado. Embora também interessante, né? Não era uma grande produção, não tinha um grande orçamento por trás daquele filme, mas também é um filme bastante interessante e que mostra principalmente o julgamento arbitrário sob o qual o Bonhoeffer foi submetido, que esse novo filme não mostra em momento nenhum,
Mas esse filme consegue ir além em algumas questões que são bastante cruciais para a gente entender um pouco mais da história do Bonhoeffer. É uma produção de grande qualidade de texto, grande qualidade de produção, de cenas, de trilha sonora, e faz com que essa história também seja bem construída, bastante interessante a construção da história do Bonhoeffer que o filme faz. Embora tenha deixado de lado alguns assuntos, como eu falei, como, por exemplo, seu julgamento arbitrário, como também a contextualização de como aquele regime de extrema-direita chegou ao poder, embora não tenha sido tanto a proposta, mas é uma trama envolvente, bastante envolvente. O filme tem mais de 2 horas, mas você não consegue perceber que é um filme longo, porque ele é bastante dinâmico, tem uma trama bastante envolvente e a história é muito bem contada por esse prisma. A primeira parte do filme há um link, né, entre a infância do Dietrich Bonhoeffer, por volta de 1914, sua amizade com seu irmão mais velho, sua relação familiar, e um link com os seus últimos dias, ali em meados de 1945. Ou seja, um link entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que é mais ou menos esse período que as cenas tentam retratar. No primeiro momento, mostra a amizade do Bonhoeffer com seu irmão mais velho, que era uma amizade muito, muito bonita, e como essa amizade ela é violentamente interrompida porque o irmão é convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Um detalhe, a Primeira Guerra Mundial ela foi causada por causa da política armamentista do Kaiser alemão naquele cenário. Ele era um adepto do armamentismo, da política de construir uma indústria bélica, e isso vai resultar em choques com outras potências até gerar os primeiros conflitos que estouram a Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18. E o Bonhoeffer perdeu o seu irmão querido na Primeira Guerra Mundial. Logo, ele não era um entusiasta do armamentismo, não era um entusiasta da guerra, evidentemente, da violência em qualquer que fossem as suas manifestações, e ele era basicamente um pacifista. Isso é interessante que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso nos nossos comentários. O filme tem uma ênfase bastante voltada para os últimos dias de Bonhoeffer, e a gente não pode se esquecer que ele viveu apenas 39 anos, e desses 39 anos, os 2 últimos anos foi na cadeia. E alguns anos antes já estava envolvido em toda aquela loucura gerada pela Segunda Guerra Mundial e pelo totalitarismo que havia tomado conta do governo na Alemanha através da ascensão de Hitler ao poder. Isso mostra a relevância e a capacidade de Bonhoeffer, que mesmo tendo vivido pouco e tendo tido muito pouca oportunidade de produzir uma teologia em paz, ele deixou um legado bastante consistente e obras que devem ser visitadas até hoje, como eu vou mostrar algumas delas na parte final desse vídeo, né? Embora o filme enfatize as últimas horas, os últimos dias da vida do Bonhoeffer, ele faz constantes flashbacks para retomar a sua história e contar a sua biografia, os seus relatos, as suas experiências mais marcantes e que faz com que essa trama faça sentido, né? Alguns pontos são muito cruciais. Por exemplo, a sua ida para os Estados Unidos. Chamo sua atenção para isso. Ele vai estudar no Union Theological Seminary de Nova York, nos Estados Unidos, uma instituição que até hoje é uma referência no estudo teológico, e lá ele conhece uma outra igreja que ele não conhecia na Alemanha. Ele conhece uma igreja de negros, de pessoas negras.
e percebe a vibração daquelas pessoas, a resistência daquelas pessoas diante do racismo da qual elas são vítimas, diante da opressão que lhes cerca praticamente o seu cotidiano, e isso também marca a trajetória do Bonhoeffer. Tem uma cena do filme nesse momento em que ele fica profundamente assustado com o que o racismo era capaz de fazer quando ele e um amigo tentam se hospedar e alugar um quarto, e o dono da hospedaria lida com Bonhoeffer, que era branco, né, alemão, sem nenhum problema, sem nenhuma discriminação, e quando chega o seu amigo negro naquela hospedaria, o dono diz que não tinha mais vagas e é para eles irem embora e chega a puxar a arma para eles. E o Bonhoeffer fica profundamente horrorizado como pode uma pessoa que se dizia cristã ter essa postura de pegar em armas e de apontar uma arma para outras pessoas que também eram cristãs. E é bastante interessante o escândalo de Bonhoeffer em ver um cristão que pega em armas. E você, por aqui no Brasil, nunca viu nenhum caso de cristãos e de igrejas cristãs fazendo arminha em campanha política? Ou defendendo e mostrando até armas nos seus cultos? Isso é um ponto também que a gente precisa pensar. Além dessa experiência nos Estados Unidos, é muito interessante e instigante a relação de Bonhoeffer com a Igreja da Alemanha. E nós vamos falar sobre isso já já, mas esse é um ponto também crucial para a gente entender o filme e para a gente entender a trajetória desse teólogo. E também, é claro, os últimos dias, que já já a gente fala um pouco mais sobre isso. A gente precisa entender o contexto histórico do qual nós estamos falando. E para isso a gente precisa voltar na Alemanha do século XX, do início do século XX. Tem a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, uma guerra que arrasa com a Alemanha, arrasa com a sua economia, com a sua autoestima, com o seu povo, e o Tratado de Versalhes de 1919 é incapaz de propor um pós-guerra razoável, o que faz com que o nacionalismo extremo na Alemanha fosse profundamente explorado por grupos como grupos liderados por Adolf Hitler. Isso faz com que aquele ultranacionalismo vá ganhando força até que em 1933 o Partido Nazista consegue a maioria dos votos e é convidado, conforme dizia a regra eleitoral daquele momento, para formar o governo. Também é importante a gente dizer duas coisas, ou três coisas. Primeiro, o período de polarização que o mundo vivia naquele momento. Uma polarização entre o comunismo, que já havia feito a Revolução Socialista na União Soviética e que avançava por outros países da Europa, e, por outro lado, do nazifascismo, o outro extremo do comunismo. O comunismo está à esquerda e o nazifascismo à extrema direita. O fascismo que já mostrava as suas caras na Itália, que mostrava as suas caras na Alemanha e que vai causar influência em outros lugares da Europa também, com o apoio, ou pelo menos com a indiferença, de grande parte das lideranças políticas da Europa e grande parte das lideranças eclesiásticas daquele momento. Muitos, inclusive, acusam o Papa Pio XII de ter sido brando demais no combate ao nazismo, e outras muitas lideranças alemães e na Europa, né, da igreja de várias denominações na Europa em relação a esse processo. E por que essas lideranças políticas e religiosas são tão ou apoiadoras ou, em outros casos, coniventes, que na prática dá na mesma, e essa é uma grande frase de Bonhoeffer que é mostrado no filme: o silêncio diante do mal é o próprio mal. E isso faz muito sentido na vida, na trajetória cristã
de Dietrich Bonhoeffer também. A causa desse apoio ou do silêncio de grande parte dessas lideranças diante do nazismo é porque eles enxergaram que o nazismo era melhor do que o comunismo. Eles acharam que apoiar o nazismo era uma maneira daquele país, no caso a Alemanha, não se tornar comunista. E a que preço isso, né? O resultado final da Segunda Guerra Mundial e de tudo que o nazismo produziu a partir da Alemanha, com o apoio do fascismo italiano também, foi de mais de 20 milhões de pessoas mortas. Será que valeu a pena a conveniência, o silêncio, o apoio? Será que valeu a pena? Certamente não, né? E quando Hitler chega ao poder também, ele produz uma série de golpes, né? Como, por exemplo, o incêndio do prédio do Reichstag, do parlamento alemão, que anos depois se descobriu que foi produzido por ele próprio, pelos seus próprios apoiadores, para justificar um poder maior ainda do que ele já tinha, para justificar a sua tirania. E outra coisa, né? Esses grupos autoritários, eles tendem a se perpetuar no poder. Se não for através de eleições, será através de golpes e tentativas de golpes, conforme o Hitler fez na Alemanha e conforme já aconteceu em vários outros lugares também. O regime nazista, ele propõe uma supremacia racial. E ele diz, né, vai dizendo, vai apresentando, que a causa da pobreza do povo alemão são os judeus, são os ciganos, são pessoas de outros lugares, ou seja, um extremo nacionalismo que nós também observamos hoje em dia em alguns lugares do mundo com um discurso altamente xenófobo, com um discurso anti-imigração, com um discurso de intolerância a imigrante, e isso acontece na Alemanha nazista, que prega supremacia racial e persegue judeus, mas não apenas judeus, persegue ciganos, persegue homossexuais, persegue comunistas, ou seja, todos aqueles, de certa maneira, que não eram entusiastas do nazismo, passam a ser vistos com um alvo no peito e passam a ser, de alguma forma, perseguidos por aquele regime. Em 1933, o Hitler já demonstra o seu interesse em dominar a Igreja da Alemanha, escolhendo um bispo do Reich. Isso mesmo, um líder religioso que apoiava o nazismo, que é escolhido por Hitler para governar as igrejas, amordaçar as igrejas, fazer com que as igrejas fossem fiéis àquele projeto de poder que está estabelecido na Alemanha, né? E isso foi bastante perigoso, porque nas igrejas da Alemanha tinham suásticas nazistas, tinham saudações nazistas no início dos cultos, até que a própria Bíblia, até que o próprio catecismo, até que a própria liturgia da igreja passa a ser revisada, tendo em vista um governo ariano. E o próprio Jesus é visto como um ariano, e um ariano triunfante, que só não alcançou os seus objetivos por causa dos judeus. E isso teve um peso muito grande naquele contexto. Um outro ponto que nós devemos levar em consideração é que a vida de Dietrich Bonhoeffer, ela foi uma denúncia contra a extrema-direita. E quem apoia hoje em dia a extrema-direita não deveria ver filme de Bonhoeffer, não deveria se lembrar de Bonhoeffer, porque uma pessoa que apoia esse modelo nada tem a ver com aquilo que Bonhoeffer pregou e viveu ao longo da sua vida. De certa maneira também, a vida de Bonhoeffer é uma crítica a certos setores progressistas, que muitas vezes optam pela discrição e pelo silêncio com medo de desagradarem a igreja. Isso não foi uma prática de Bonhoeffer, pelo contrário.
sua vida também foi uma crítica eloquente à igreja que ele conheceu. E o filme também deixa isso claro. Primeiro, mostrando como as igrejas apoiaram de maneira entusiasmada a ascensão do nazismo na Alemanha. Tem uma cena que mostra um desses pastores entusiasmados fazendo uma pregação eloquente na igreja, dizendo que Deus tinha levantado um Salvador, Deus tinha levantado um Messias, Deus tinha levantado um Führer, que em alemão significa Senhor. E na prática, a igreja da Alemanha, ou grande parte dela, foi substituindo o senhorio de Cristo para o senhorio do Adolf Hitler e da tirania do regime nazista. E como as pessoas aplaudiam, como as pessoas ficavam enlouquecidas com aquele discurso e como aquilo choca Dietrich Bonhoeffer. Não porque ele era um comunista e está defendendo uma igreja igualmente comunista. Nada a ver com isso. O Dietrich Bonhoeffer sempre defendeu a autonomia da igreja, a que a igreja pudesse se portar como uma voz profética. E a igreja só pode se posicionar como uma voz profética se ela mantiver a sua autonomia. A partir do momento que a igreja se alia a um projeto político de poder, ela perde a sua autonomia, ela perde a sua capacidade de apontar aquilo que está errado na sociedade e que lesa os direitos dos menos favorecidos, o que lesa os direitos humanos e que lesa a democracia no seu sentido pleno. O Bonhoeffer era um democrata. O Bonhoeffer era um apoiador dos direitos humanos, claro, conforme era lido naquele momento. Ainda é um cenário antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ele era um humanista. E ele se revolta com a submissão da igreja diante daquele projeto político de poder que ele está vendo se desenhar no seu país. E você, aqui, nesse país, nunca viu a igreja se aliando a um projeto político e autoritário de poder? Se você não viu, é sinal que está lhe faltando muito senso crítico. Se você assistir ao filme do Bonhoeffer e não entender esse filme, essa mensagem, como uma crítica, inclusive à igreja brasileira e ao que tem acontecido no Brasil na última década, é sinal que você perdeu a sua capacidade de autoanálise. É sinal que você já está totalmente envolvido com o sistema eclesiástico que não consegue mais fazer uma crítica dos desvios e dos abusos que boa parte da igreja no Brasil cometeu e tem tentado cometer ainda hoje e não vai parar hoje, infelizmente, né? Tem uma frase interessante do Bonhoeffer, quando ele fala sobre isso com seu superior, e naquele momento o seu superior ainda está um pouco inebriado com o que está acontecendo, ainda está um pouco entusiasmado com tudo que está acontecendo na Alemanha, e o Bonhoeffer acha um absurdo ele não se posicionar contrário àquilo, a transformação do púlpito da igreja em palanque político, né? E o seu superior usa uma frase que é instigante. Ele fala para o Bonhoeffer: olha, Dietrich, as igrejas nunca estiveram tão cheias quanto agora. Você entende a perspicácia dessa frase? Você entende a crítica que deve ser feita à igreja do Brasil? Porque a igreja do Brasil acha que está valendo quando as fileiras dela estão cheias. Não importa o que se faça, não importa com quem se alie, não importa qual projeto ela abrace de poder, não importa o que ela faça nas suas estéticas, liturgias, doutrinas, na sua pregação, desde que a igreja esteja cheia, parece que é um salvo-conduto para fazer o que quiser. E isso é bastante problemático. E o Bonhoeffer responde dizendo:
mas não seria mais importante nós nos preocuparmos com corações cheios do que com igrejas cheias? E essa é uma crítica muito importante. As igrejas no Brasil têm se importado e têm se deslumbrado muito mais com igrejas cheias e que cada vez são menos os números de igrejas que ficam cheias mesmo. A maioria que tem ficado cheia são igrejas que têm muito poder aquisitivo, que têm muito dinheiro, que estão na mídia, que se aliam com qualquer projeto político de poder que apareça para se empoderar cada vez mais, mas os corações têm estado cada vez mais vazios, as pregações cada vez mais vazias de significado bíblico e neotestamentário, e as pessoas cada vez mais religiosas do ponto de vista institucional e cada vez menos cristãs do ponto de vista do Evangelho. Uma das frases mais marcantes da vida de Bonhoeffer e que é tratada também no filme é quando ele diz que durante muito tempo a igreja na Alemanha se preocupou em construir uma religião sem Cristo e que a partir daquele momento era necessário se construir um cristianismo sem religião. Isso é muito importante, porque o Bonhoeffer não se opôs a tudo isso que aconteceu na Alemanha, escrevendo cartinha de compromisso com os evangélicos para não chocá-los ou para aplacar a sua ira. De modo nenhum. O Bonhoeffer não teve uma postura de se sentir um moderado que busca o diálogo mesmo com os mais extremos. Não. O Bonhoeffer marcou posição diante daquela loucura toda que estava acontecendo na Alemanha. É claro que ele não foi um lobo solitário. É claro que ele encontrou pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas decentes, que também viam naquilo uma loucura generalizada e que, de alguma maneira, o apoiaram. Mas, obviamente, que a força contrária era maior do que aqueles que o apoiaram. Mas o Bonhoeffer, ele deixou claro no momento que era preciso se desligar e romper com aquela igreja. E nós precisamos entender que em alguns momentos extremos, e no Brasil já chegamos a esses momentos há algum tempo, só há um caminho para aqueles que conservam a boa consciência, a dignidade e a sua fé no Evangelho de Jesus. É romper com esse sistema religioso, porque não adianta apenas tentar dialogar com quem representa esse sistema, não com o público em geral, mas com quem lidera esse sistema. Porque quem lidera pensa assim, de maneira autoritária, abraçando um projeto de poder, achando que a igreja deve dominar tudo. Então, não há como você estar num ambiente em que se pensa assim. E o Bonhoeffer liderou a resistência diante daquilo, que foi a igreja confessante. Não só ele, mas ele teve o apoio de Martin Niemöller, um grande pastor e líder alemão que nós precisávamos fazer um episódio exclusivo falando sobre Martin Niemöller, e eu já vou falar a pegada que o filme fala sobre esse importante personagem. Mas na igreja confessante, o Bonhoeffer, o Niemöller, contam também com o apoio de Karl Barth, de Paul Tillich, e eles não têm essa lucidez apenas quando a guerra já está acontecendo e milhões de pessoas estão morrendo. Eles começam a perceber o perigo da dominação da igreja e do alinhamento da igreja com o poder já em 1934, na prática, no primeiro ano do nazismo. E eu vou ler aqui, baseado no meu próprio livro, que você pode adquirir o seu e-book, o link está aqui na descrição, mas o primeiro postulado da Igreja Confessante, que não era uma nova denominação, era uma rede de apoio entre pessoas que apoiavam a democracia, que apoiavam a autonomia da igreja e que a igreja não poderia se submeter a um regime político autoritário. A primeira tese da Confissão de Barmen diz que
eles sustentavam a ideia de que Jesus Cristo é a única palavra de Deus, na qual a igreja deve confiar e obedecer na vida e na morte. Não pode ter outro Messias, não pode ter outro Führer, não pode ter outro Salvador. Só Jesus Cristo e o Jesus que chega até nós através do Evangelho. A conivência da igreja na Alemanha foi tão grande que até o Novo Testamento foi modificado e Jesus foi transformado num ariano triunfalista. E a igreja pouco se opôs em relação a isso, né? Uma outra cena também que é marcante do filme é a pregação do Dietrich Bonhoeffer com a coragem de denunciar aquele alinhamento, com a coragem de denunciar a falsidade de lideranças religiosas que estavam abraçando aquele regime autoritário. E, é claro, vários pastores se levantam e vão embora da igreja e ele tem problemas, o seu superior passa a ter problemas em relação àquilo, e o seu superior, que é um caso importante da gente citar, que é Martin Niemöller. Eu vou fazer um vídeo sobre ele, vou citá-lo rapidamente. O Martin Niemöller viveu 92 anos, entre 1892 a 1984. No início ele estava um pouco entusiasmado com o nazismo também, o filme mostra isso, mas depois a sua lucidez fala mais alto e ele inclusive faz parte da Igreja Confessante e inclusive ele organiza um seminário clandestino na cidade de Finkenwald, na Alemanha, onde ele reúne vários seminaristas de diversos lugares do país que ele considera pessoas mais abertas, com pensamento mais lúcido, que não tinham embarcado naquela loucura, para que eles fossem trabalhados e ensinados, e convoca o Bonhoeffer para ser o principal professor naquele lugar. E o Martin Niemöller tem uma pregação que é mostrada no filme, que é um símbolo disso, pelo menos um símbolo da lucidez de alguém que caiu em si e se arrependeu enquanto ainda dava tempo. E ele diz uma coisa muito importante. Um dia vieram buscar os socialistas e eu não disse nada, porque eu não era socialista. No outro dia vieram buscar os sindicalistas e eu não disse nada, porque eu também não era um sindicalista. Um outro dia vieram buscar os judeus e eu também não disse nada, porque eu não era judeu. Até o dia em que vieram me buscar. E nesse dia não tinha mais ninguém que pudesse protestar, porque todos que podiam fazer isso já tinham sido levados, já tinham sido perseguidos. Essa frase é impactante do Martin Niemöller, porque muitas vezes nós fazemos vista grossa quando tem pessoas perseguindo outras. Ah, mas eu não sou como ela, eu não sou homossexual, eu não sou uma mulher, eu não sou uma pessoa preta, eu não sou de religião de matriz africana, eu não sou um comunista. E a gente vai fazendo vista grossa com o discurso de ódio, com a intolerância que vai acontecendo com essas pessoas, achando que nunca vai chegar em nós. Mas o papel de um discipulado cristão é lutar pela justiça, é lutar em favor daqueles que são oprimidos pelos regimes políticos e eclesiásticos. E o Martin Niemöller experimentou isso, né? O filme também traz algumas polêmicas, talvez não necessariamente por causa do filme, mas no entorno do filme. A extrema-direita trumpista dos Estados Unidos, há algum tempo, tenta fazer uso e tenta distorcer a história e o legado do Bonhoeffer para parecer que o Bonhoeffer era uma pessoa de direita. Olha, só tem uma possibilidade, ou duas possibilidades, de você entender o Bonhoeffer como uma pessoa de direita. Ou se você não entendeu nada, absolutamente nada, da sua vida, ou se você quer propositadamente distorcer a sua biografia
e tudo que ele viveu, e aí não há mais nada o que ser feito também para te mostrar o contrário. E mesmo que a pessoa não conheça a vida do Bonhoeffer e apenas assista ao filme, também só com essas duas possibilidades que ela pode chegar a essa conclusão absolutamente estapafúrdia. E a própria família do Bonhoeffer escreveu uma carta antes do filme, né, quando foi escrito um livro tentando recontar a sua história, e a família escreveu a seguinte carta: ficamos consternados ao ver como o legado de Dietrich Bonhoeffer está sendo cada vez mais distorcido e instrumentalizado por antidemocratas. O Bonhoeffer era um defensor da democracia, por xenófobos e por agitadores religiosos de extrema direita. Como descendentes diretos dos 7 irmãos do teólogo e membro da resistência executado pelos nazistas, podemos testemunhar com base na tradição familiar que ele era um filantropo, um amante da paz e de mentalidade liberal. Olha que interessante, né? Ele não era um ultraconservador, não era um fundamentalista, nem tampouco um amante do armamento ou da guerra. Ele era um filantropo, amante da paz e de mentalidade liberal. Ele nunca teria se visto próximo aos movimentos violentos de extrema-direita, que hoje tentam se apropriar dele. Pelo contrário, teria criticado exatamente essas atitudes. Foi a carta e o posicionamento da própria família do Dietrich Bonhoeffer, né? É claro que a polêmica relacionada à vida e ao filme é com relação ao Bonhoeffer fazer parte de um plano que tentou assassinar Hitler. Nós devemos ter muita cautela nisso, né? Muita cautela. Primeiro que o Bonhoeffer não participa disso de uma maneira entusiasmada. Não é uma coisa que ele queira. Era um momento absolutamente extremo. É a frase que é usada no filme. Imagina você vendo um motorista bêbado descendo uma ladeira desgovernado e no meio do caminho matando um monte de crianças. É preciso, de alguma maneira, fazê-lo parar, né? Não quer dizer que pode fazer parar qualquer motorista que esteja na rua dirigindo seu carro, mas aquele era um caso extremo. O Bonhoeffer tentou todas as alternativas democráticas, pacíficas, eclesiásticas, para trazer à igreja sua lucidez e para superar o perigo e o drama do nazismo na Alemanha. E ele apenas participa desse processo em 1943, quando Hitler já tinha matado literalmente milhões de pessoas. O Bonhoeffer não consente em participar desse plano apenas porque ele é de um partido e não concorda com esse partido que está no poder. Nada a ver com isso. Ele não quer ver Hitler fora do poder apenas porque ele tem discordâncias políticas dele. Não, é muito além disso. Muito além disso. É uma causa humanitária e extrema que nós não podemos analisar porque não vivemos na pele e na realidade que viveu o Dietrich Bonhoeffer. E ele faz isso contrariado, viu? O filme O Agente da Graça mostra isso melhor do que esse filme atual. Ele faz contrariado e, mesmo assim, em nenhum momento ele pega em armas. Ele nunca pegou numa arma na sua vida. Ele nunca defendeu o armamentismo. Ele nunca defendeu que pessoas tenham armas. Ele apenas foi um espião que buscou uma rede de apoios, porque muitas vezes, quando se ouve falar que ele fez parte de um plano, parece que ele pegou uma arma para matá-lo, queria se explodir, mas o seu papel era como um espião para descobrir algo, para tentar apoios internacionais, para tentar tirar Hitler do poder, né? Ele não era um ultranacionalista, a sua causa não é a Alemanha acima de todos, nem pensa que o povo alemão é melhor do que todo o mundo, de maneira alguma. Ele quer a emancipação da igreja
e ele quer que a democracia e os direitos humanos voltem à normalidade no seu país e que a paz seja estabelecida, não só na Alemanha e para os alemães, mas para toda a população da Alemanha e para toda a Europa de uma maneira geral. Algumas críticas eu também gostaria de fazer. Por exemplo, o cartaz oficial do filme. Ele não representa até o que o próprio filme mostra. Porque no cartaz você vai perceber o Bonhoeffer com uma pistola na mão, coisa que nunca aconteceu e nem no filme acontece, né? O Bonhoeffer, como eu falei, era contra o armamentismo, era contra a violência, era um pacifista e jamais defendeu qualquer tipo de política armamentista. Inclusive, foi uma política armamentista que acabou tirando a vida do seu irmão querido lá na Primeira Guerra Mundial. Uma outra crítica que eu tenho a fazer sobre o filme é que em alguns momentos coloca uma ênfase um pouco exagerada na luta em relação aos judeus, né? Como se a principal bandeira do Bonhoeffer fosse se opor à morte dos judeus. É claro que ele se opõe, e deveria mesmo se opor, né? Sem dúvida alguma. Era uma causa humanitária. A gente tem que entender que o posicionamento do Bonhoeffer era uma causa humanitária. Ele se opõe à morte dos judeus, se opõe à morte dos ciganos, se opõe à morte das pessoas com deficiência, se opõe a todo tipo de morte que está acontecendo por causa daquele regime autoritário, inclusive pela morte dos judeus. Agora, o Bonhoeffer não era um pró-sionista, porque você sabe que uma coisa é o judaísmo, a religião, seus ensinamentos, os judeus como praticantes dessa religião, e outra coisa é o sionismo e o Estado atual de Israel. São coisas bem diferentes. O Bonhoeffer não conheceu o Estado atual de Israel, que só foi fundado em 1948, quando ele já estava morto, né? Ele morreu em 1945. Ele conhece o movimento sionista, que já estava até bem antes disso, se articulando para ter uma nação sionista. Mas ele não é um partidário dessa corrente, não é um partidário do sionismo. E certamente, se vivesse hoje, o Bonhoeffer denunciaria com muita coragem o massacre que o Estado de Israel tem feito na faixa de Gaza, tem feito no Líbano e em outros momentos da história também. Com certeza ele se oporia. Agora, é claro que o Holocausto aconteceu, foi horrendo, foi sangrento, que milhões de judeus foram mortos e também ele e outros teólogos se opuseram a isso. A morte dos judeus que viviam na Alemanha, que eram quase todos eles, a grande maioria, de origem europeia, mas nunca foi Bonhoeffer um sionista. Ele foi um humanista, um cristão que entende que a morte de judeus e de outras pessoas era uma afronta ao próprio Deus e que isso não poderia ser normalizado. Para a gente terminar essa longa análise e reflexão, eu chamaria atenção para 3 grandes cenas. O filme tem muitas cenas impactantes e marcantes, né? A amizade dele com o irmão quando criança, a sua passagem pelos Estados Unidos. Mas a primeira são as 3 pregações que o filme mostra, né? E por motivos diferentes. A primeira é a pregação de um entusiasmado com o nazismo e a maneira como ele apresenta Hitler como o salvador da Alemanha e o apoio que ele recebe das pessoas que estão na igreja naquele momento. A segunda é a pregação do próprio Bonhoeffer, quando ele se opõe à submissão da igreja ao nazismo, e ele, claro, passa a ser um alvo a partir daquele momento, mas ele a faz com muita coragem. E também a pregação do Martin Niemöller, quando ele percebe que tem agentes da Gestapo ali presente e deixa claro para eles, essa casa não é a casa de vocês, né? E também isso gera grandes problemas para o Niemöller. Ele é preso arbitrariamente, fica 8 anos na cadeia e só é liberado porque a guerra chegou ao final, senão ele continuaria lá, né? Isso também é importante citar.
A cena da ceia, da ceia do Senhor, que ele ministra com os outros prisioneiros horas antes de ser executado, que é belíssima essa cena, é marcante, tocante, e também a cena da sua morte, embora o filme de 2000 mostre isso com mais drama do que o filme atual, mas também é uma cena muito forte, muito marcante também. Enfim, falar de Bonhoeffer é muito importante, mas eu também faço um alerta para você. É sempre um risco você achar que conhece um personagem histórico apenas porque viu um filme sobre ele, por melhor que venha a ser esse filme, ou porque leu um livro de terceiros sobre a pessoa. Às vezes esse livro quer desmontar o personagem e acaba exagerando, e às vezes o livro é triunfalista demais e acaba santificando o que também é um exagero. Para conhecer a vida, ainda mais de um personagem como esse, que viveu um momento muito complexo como que ele viveu, você precisa ler a sua própria obra, né? Aqui no Brasil nós temos a editora Sinodal, que é uma editora luterana, que é uma editora que domina a língua alemã e que nos traz textos do Bonhoeffer e de outros teólogos com muita qualidade e que você precisa conhecer, sem dúvida. Por exemplo, esse livro Vida em Comunhão, do próprio Bonhoeffer, que é um textinho básico e muito interessante. Esse outro livro, que é a sua obra principal, O Discipulado, e como ele entende o discipulado cristão a partir do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma expressão de paz de Jesus, e essa era a ideia que norteava o Bonhoeffer. Ele não era um amante da violência. E também a comunhão dos santos, que é a tese que ele faz para ser ordenado ao ministério, também muito importante. E essa obra aqui, que é uma obra lindíssima, Resistência e Submissão. É a coletânea das cartas que o Bonhoeffer escreve nos 2 anos, 1943 a 45, que ele está preso na Alemanha, né? A sua família, os seus amigos, enfim, uma obra vasta, e são as cartas que ele escreve enquanto está preso. Isso revela muito dos seus sentimentos, do seu pensamento, da angústia e de tudo que ele estava vivendo naquele período. Bonhoeffer teve uma vida muito digna. Ele poderia não ter morrido precocemente. Ele tinha ofertas de ir para os Estados Unidos e ficar lá, de ficar na Inglaterra. Teve ofertas de fugir na reta final da sua vida, mas ele entendia que estar longe do seu país, estar longe dos cristãos do seu país, quando mais era necessário uma voz profética, seria uma contradição com tudo aquilo que ele tinha falado e pregado. Isso mostra a grandeza da dignidade de Dietrich Bonhoeffer ao longo da sua vida e ao longo do seu testemunho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aqui de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal, de compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. E em breve nós voltamos com mais Café com Teologia por aqui. Aproveite e assiste outros vídeos que eu já fiz aqui no canal sobre esse importante teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer. Um abraço, até a próxima.